Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se os buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, peço o Teu poder para pregar agora, que o Senhor ajude com a minha voz, que eu possa pregar com clareza, nos ajude a ouvir também com atenção, eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos sentar então esta noite, estamos continuando o nosso tema sobre atalhos do atraso, e hoje nós vamos falar sobre não há atalhos com Deus, não há atalhos com Deus. O profeta Azarias, que nós lemos aqui no versículo 1, filho de Oded, esse profeta, ele é mencionado apenas uma única vez em toda a Bíblia, e é justamente aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. O profeta Azarias saiu, como nós lemos, para encontrar com o rei Asa. O rei Asa foi um bom rei, e ele estava retornando triunfante de uma grande batalha com os etíopes, e junto dele acompanhava uma grande multidão. Haviam ali, além do exército, haviam soldados, haviam familiares, amigos dos soldados, população em geral, se encontravam e se juntavam a um grande cortejo triunfante, enquanto ele retornava da batalha, e foi uma grande batalha. A Bíblia fala que haviam 1 milhão de etíopes, 1 milhão contra 500 mil de Israel. Certamente eram 500 mil de pessoas, era um grande exército, mas o inimigo tinha o dobro, eram 2 para cada um no exército do rei Asa. Mas mesmo assim Deus deu a vitória para o rei Asa naquele dia. Não havia atalho para essa vitória que Deus concedeu, não havia uma forma mais prática do que aquela que foi adotada, e nós vamos ver isso, mas o caminho, a receita, a forma correta é dita por Azarias. No final do versículo 2, ele diz assim, o profeta falando, dando o recado que Deus deu a ele. Ele falou assim: o Senhor está convosco, agora veja só, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, não tem conversa, não tem atalho com Deus. Deus deu a vitória justamente por isso. Se nós estamos com Deus, se a gente buscar Deus, então Deus vai estar conosco, vai ser achado por nós, e Ele vai nos conceder vitória nos desafios e nas batalhas na vida. Azarias diz mais ainda, ele aponta, se o senhor olhar comigo nos versículos seguintes, no versículo 3 e versículo 4, o profeta, ele aponta a causa, e ele aponta a solução, a causa de por que Israel se encontrava naquela situação. O versículo 3 fala: Israel esteve por muitos dias, veja bem, esteve, não está mais. Aqui é o profeta Azarias falando depois da vitória, da situação de Israel antes da batalha, antes da vitória. Mas ele relembra, ele fala: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Estavam sem 3 coisas, estavam sem a palavra de Deus. Aqui quando fala lei, está se referindo ao que eles tinham como Bíblia. Nossa Bíblia hoje é composta de 66 livros, a Bíblia deles não tinha tudo isso. Estamos lendo aqui em Crônicas. Então a Crônicas não estava na Bíblia deles, porque a Crônicas estava sendo vivida e escrita. Tá? Então a Bíblia que eles tinham era composta basicamente de Gênesis e a lei, tá? O Pentateuco, efetivamente. Então eles estavam sem lei, eles estavam sem Deus, eles estavam sem quem ensinasse, e sem sacerdote que o ensinasse. Então não tinha Deus, não tinha a Bíblia, não tinha ninguém ensinando a Bíblia. Isso foi no passado, muitos dias, o profeta disse. E no versículo 4, ele traz então a solução que houve. Mas quando, na sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam.
É a promessa de Deus. Se Deus falou, se você me buscar, você vai me achar. Mas se você se afastar de mim, você não vai me achar. Você não vai ter a mim junto a você. Então, o problema é que eles tinham estado longe de Deus, sem Bíblia e sem alguém para ensinar, sem quem ensinasse a Bíblia. E a solução foi que eles buscaram a Deus. Como? Na sua angústia. Por que estavam em angústia? Porque estavam sem Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem a Bíblia. O resultado de não ter essas coisas é o quê? Angústia. Então eles estavam sem essas coisas, começaram a sofrer por causa disso, ter problemas por causa disso. Eles então começaram a buscar a Deus devido aos problemas. Deus permitiu os problemas justamente para forçá-los a buscá-lo mais uma vez. E quando na angústia eles o buscaram, Deus fala, me acharam. E tiveram essa grande vitória aqui contra os etíopes. Então a nação como um todo havia se desviado sobre o rei anterior, que era justamente o rei de Asa. O pai de Asa era o rei anterior. O pai dele havia feito muitos erros, permitido e promovido muita coisa errada, ele e a sua mãe. Então o que aconteceu foi que a nação como um todo estava num estado bastante ruim espiritualmente, e consequentemente tiveram o que sempre segue esse tipo de situação. A consequência, no versículo 5, estamos só lendo aqui a sequência do capítulo 15, lemos o 1 e o 2, 3 e o 4, e agora no 5. E naqueles tempos, que tempos? Nos tempos que eles não tinham a Bíblia, alguém para ensinar e Deus. Naqueles tempos, versículo 5, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, a consequência de você não ter Bíblia, Deus, e alguém que ensine a Bíblia, você dá as costas para Deus, é angústia, é falta de paz, é perturbação. Note que é para todo mundo, internamente, externamente, quem entrava, quem saía, todos os habitantes, todo mundo pagava o pato, todo mundo sofria devido àquela situação, todo mundo vivia angustiado. E o versículo 6 explica o porquê que era isso. Fala assim, na sequência, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Então você vê que o problema era os inimigos de Israel, outras nações estão brigando com Israel, mas também interiormente haviam cidade brigando com cidade. Então eles estavam brigando entre si e com os de fora, com inimigos estrangeiros e arrumando confusão dentro da própria cidade. Havia problema internamente no país. Está todo mundo sofrendo, angustiado, com perturbação, sem paz. Aí continua, né? Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam. Aí diz por quê? Porque Deus os perturbava com toda a angústia. Nossa, pastor, mas Deus perturba? Aqui está dizendo que sim. Mas eu pensei que o Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus de paz quando você está do lado dele, quando você o busca, quando você o segue, quando você guarda sua palavra. Aí ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que traz a vitória. Ele é um Deus que traz a cura. Nós vimos isso domingo. É um Deus maravilhoso. Mas quando nós damos as costas para ele, quando nós não temos a palavra de Deus, alguém que ensine, e consequentemente ninguém está aprendendo nada, e nós estamos sem Deus, então Deus perturba. Está dizendo aqui, Deus perturbava com toda a angústia. Quem causava toda aquela angústia era Deus. Por quê? Para chamar a atenção deles. E funcionou. Porque nós lemos o versículo 3, no versículo 4, quando na sua angústia voltaram para o Senhor de Israel e o buscaram e o acharam. Então, a angústia muitas vezes é Deus que traz para dar um puxão de orelha, para chamar a gente de volta para Ele. Por isso que eu sempre digo, não faça com que Deus precisa te angustiar para trazer você para Ele. Ah, pastor, mas Deus não está me angustiando. Pior ainda, então porque você não é dele. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho, está lá no livro de Hebreus. Por que Deus estava angustiando Israel? Porque Israel era o seu povo. Israel pertencia a Ele. Então ele estava disciplinando, provocando angústia justamente para trazer. É por isso que os pais devem disciplinar seus filhos, é criar angústia. Para quê? Para os filhos aprenderem, trazê-los de volta. Então, Deus estava criando então essa angústia para chamar a atenção deles. E Deus então intervém sempre que o seu povo sai do seu caminho.
Nós vivemos num mundo onde muitos, talvez eu diria a maioria, mas eu nunca fiz uma pesquisa, mas muitos, quiçá a maioria, usam e justificam o erro na sua vida, no seu caminhar, no seu lidar. Eles mentem, eles roubam, trapaceiam, enganam, fazem vista grossa, todo tipo de torpeza, tudo em nome da conveniência, da vantagem e da facilidade. Se traz facilidade e vantagem e for conveniente, vale tudo vale. Deus vai pela janela, a palavra de Deus é jogada no chão, pisoteada, em nome da conveniência, da vantagem. E o nosso texto aqui que nós lemos, ele começa já com o retorno vitorioso do rei Asa. Mas ele não nos diz o que foi que o rei Asa fez que antecede a sua vitória, o que foi que ele fez que permitiu que Deus abençoasse-os com tamanha vitória contra os etíopes. Então, abra comigo para o capítulo 15. Bom, nós já estamos no capítulo 15. Olha o versículo 11, que fala assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas ele não entra em detalhe exatamente o que foi que ele fez. Fala que ele fez. Tá? Nós vamos ver os detalhes quais são daqui a pouco. Então, o que foi que Asa fez que resultou em tamanha bênção? Nós vamos ver hoje então que não há atalhos com Deus. Asa não tomou nenhum atalho de atraso com as coisas de Deus. Olhe comigo no capítulo 14, nós lemos 2 Crônicas 15, vamos voltar um capítulo, para o capítulo 14 de 2 Crônicas, e vamos ver o que foi que Asa fez. O que antecedeu o capítulo 15, que permitiu que ele vencesse um exército que era o dobro do tamanho do seu exército. 2 Crônicas 14, versículo 1 e 2 fala assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então aqui nós estamos vendo o início do reino do rei Asa. O pai dele, Abias, não foi um bom rei, mas o pai dele morreu, ele como filho assumiu o trono, e é aqui então que tudo começou. Foi justamente aqui onde a direção é tomada por Asa, onde ele dá a direção do seu reinado, e tudo começa com o versículo 2: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. ênfase aqui é aos olhos do Senhor. É aqui que tudo começa, e é aqui também que muitos fracassam antes mesmo de começar. Antes mesmo de começar, já perderam a batalha, já fracassaram, já arruinaram, já se complicaram. Por quê? Porque o segredo de Asa é que ele fez o que era certo, aos olhos de quem? Do Senhor. E muita gente não faz isso. Muita gente faz o que é certo aos seus próprios olhos. E aí, como digo, nem começa, já fracassou. Deixa eu ler aqui para você Provérbios 26, 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos, aqui está dizendo que é pior do que um tolo. Você pode esperar coisa melhor de um tolo do que alguém que se acha sábio aos seus próprios olhos. Asa não, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Muita gente se encrenca porque eles fazem o que eles acham que é certo. Outro versículo, Provérbios 30, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Mais uma vez, tem muita gente que acha que eles está tudo bem. Eu estou puro, eu estou certo, eu estou tranquilo, eu estou correto, aos meus próprios olhos. Quando alguém decide o que é puro ou não, certo ou errado, o que é sábio ou não, aos seus próprios olhos, aquela pessoa, veja bem, está assumindo e usurpando o papel de Deus. Quem deve decidir o que é puro e certo e errado é Deus. Quando alguém fala, mas eu acho,
Francamente, Deus está se lixando. Pode falar lixando? Pode. Deus está se lixando que você, ou que eu acho, aos nossos olhos. Deus está se lixando. Francamente, eu não posso usar um termo mais forte do que esse. Deus está se lixando. Ah, pastor, mas eu posso ter a minha opinião. Você pode ter a sua opinião. E você provavelmente pode estar errado. Se você quiser, se eu quiser, se nós quisermos traçarmos nossa vida, edificarmos nossas vidas na areia do que nós achamos, eu prefiro edificar minha vida na rocha, que é a palavra de Deus. Mas isso sou eu, pessoalmente. Por isso que eu venho dizendo há 15 anos, isso tem sido uma rocha no meu ministério. Se eu não puder mostrar na palavra de Deus, no seu contexto, tudo que eu ensino, prego e aconselho, por favor, me ignorem. Me ignorem. Me ignorem. Se eu falar que alguma coisa eu não puder mostrar aqui, me ignorem. Eu peço, faça a gentileza, me ignorem. Mas, se eu mostrar para você aqui na palavra de Deus, mais uma vez, no seu contexto, devidamente aplicado, então não sou eu que estou, não é minha opinião. Ah, pastor, porque é a sua opinião. Não é minha opinião. Ah, pastor, é o que você acha. Eu não estou aqui para pregar o que eu acho, gente. Eu me recuso a fazer, nunca fiz isso. E nós não devemos pregar, seguir, fazer, agir em cima do que nós achamos, o que a gente acha, nada a ver. E o segredo de Asa, do grande sucesso de Asa, foi que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, e não nos olhos dele. O pai dele, Abias, ele fez o que era certo aos olhos dele mesmo, e olha no que deu. Ele permitiu falsos deuses, falsas religiões, ele criou um monte de problema. Por quê? Porque está fazendo o que era certo aos olhos de Deus? Não, ele fez o que ele achava que era certo. Eu sou rei, vou fazer o que eu quiser. Pois é. Você e eu, nós somos os reis das nossas vidas. Nós temos essa responsabilidade. Deus nos deu essa escolha. Agora, o que nós não podemos fazer é fugir das consequências das escolhas que tomamos. Então, vamos basear nossa vida em cima das coisas que são puras e justas e sábias aos olhos de Deus, não aos nossos próprios olhos. Porque realmente, o que a gente acha, o que a gente pensa, não é uma grande coisa. Mas quem faz isso está literalmente se colocando no lugar de Deus. Dizendo, eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor. Então, diferente seriam os resultados na vida de Asa, no seu reino, se ele tivesse feito aquilo que ele achasse melhor, aquilo que este achasse fosse puro, o que ele achasse que fosse reto ou correto. Então, o primeiro passo para a gente ter a vontade de Deus em nossas vidas e traçar o caminho correto e entrar num atalho de verdade. Eu venho falar desses dias, o problema não é um atalho, o problema são atalhos do atraso. Se tem um atalho correto, vamos embora. Então, o atalho correto, o primeiro passo é colocar Deus acima dos nossos achismos, ou dos nossos sabismos. O que a gente acha, o que a gente pensa que sabe. Primeira coisa é colocar o que a gente pensa e sabe de lado e ver o que Deus fala, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Pastor, como fazer isso? A única forma de fazer isso é a gente ficar na palavra de Deus, que era um dos problemas que eles tinham, que causou a situação toda. No versículo 3, nós lemos agora há pouco, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Eles se encrencaram nos dias de Abias, pai de Asa, justamente porque estavam sem Bíblia, estavam sem o ensino, estavam sem Deus, estavam sem a própria Bíblia, estavam sem nada. Consequentemente, começaram a fazer aquilo que era reto aos seus próprios olhos, e olha a confusão que teve. Olha a confusão que isso causou. Então, foi o problema causado justamente porque faziam o que eles achavam, os seus achismos e os seus sabismos, que francamente não valem nada. Tá bom? Olhe comigo para o capítulo 14 de 2 Crônicas, a gente leu o 1 e o 2, vamos ver o 3 e o 4, para ver aqui, dando sequência ao que foi que Asa fez. Primeira coisa que ele fez aquilo que é certo aos olhos de Deus. Outra coisa que ele fez é que ele não tomou o caminho mais fácil. Ele não tomou o caminho mais fácil. Ele não tomou um atalho.
do atraso. Ele não fez, perante a situação que ele se encontrava, ele não foi para o caminho mais conveniente. Olha o versículo 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Deixa eu explicar aqui rapidinho o que é isso. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos. O que é isso, os altos? Então, só tinha baixinho, quem for alto, ele tirava. Não. Altos é o seguinte, parte da religião pagã é que sempre que tinha uma colina, um monte, uma elevação maior geográfica, eles, se não tinha um bosque, eles plantavam um bosque ou usavam um bosque já presente para fazer uma espécie de não era um templo, mas eles erguiam altares, e eles faziam então rituais, faziam sacrifícios e praticavam religiões estranhas nos altos. Então o que ele tirou esses altos. Quando tinha um alto que era usado para isso, ele ia lá e cortava tudo, derrubava os altares, derrubava as árvores e limpava. E quebrou e cortou os bosques, mesma coisa. Esses bosques ficavam nessas elevações. Tá? Então ele cortou os bosques, cortou os altares, para ninguém mais estar praticando essas religiões estranhas na terra. E destruiu as imagens, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, entenda isso, é sempre mais fácil manter a situação do jeito que ela está. Sempre é mais fácil deixar a situação quieta, deixa a coisa quieta. Não vamos futucar a onça com vara curta. Vamos deixar a coisa como está. Não vamos mexer no time. Não vamos mudar a receita. Não vamos balançar o barco. A nossa tendência é justamente essa, é fugir ao conflito, é fugir a atrito, é buscar o caminho mais fácil, e aí que entra o perigo do atalho e do atraso, porque o atalho, ele é uma oferta de uma coisa mais fácil. O problema é que nem sempre o atalho atalha, muitas vezes o atalho atrasa, muitas vezes o atalho atola. Em vez de avançar, em vez de progredir, você se complica muito. Mas a tentação é essa, que o atalho oferece. Afinal de contas, lembre-se que foi o seu pai que havia criado toda essa situação. Nós lemos agora há pouco. E foi Asa que consertou. E sempre é mais fácil derrubar do que erguer. É muito mais difícil você construir. Convenhamos, para derrubar uma casa, não é exatamente nenhum trabalho, é trabalho, mas é muito mais trabalho você edificar uma casa. Lá no versículo 11 de 1 Reis 15, tá? Dê um pulinho, por favor, lá em 15 e 11 fala assim: E Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas. Então veja bem, junto com a recusa de Deus, junto com o afastamento de Deus, sua palavra, o que foi que se encheu na terra? Sodomitas. Pastor, o que é sodomita? Hoje os chamaríamos de homossexuais. É interessante, sempre que o pecado aumenta, e sempre que Deus é tirado do quadro, entra a questão do homossexualismo. Mais interessante é quando você lá em Romanos capítulo 2, onde que fala que devido justamente a isso, a não terem Deus como Deus, recusarem Deus, fala que Deus os entregou justamente a isso, a homem com homem, mulheres com mulheres. Está lá em Romanos capítulo 1, tá? Não vamos lá para não demorar muito hoje à noite. Mas é engraçado como existe a relação entre sodomitas e o crescimento no pecado. Se você vê todas as grandes civilizações que não existem mais, os gregos, os romanos, assim por diante, antes da queda, três coisas antecediam, nessa ordem: imoralidade, homossexualismo, pedofilia. Aí vem o fim. Nós estamos aonde, gente? Imoralidade, isso já é história velha. Homossexualismo, está por aí. Pedofilia, o fim está perto, gente. Dizem que quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. Pois é, isso que eu falei agora não é nenhum segredo. Vai estudar a história, vai ler, é fato. Mas olha o que tinha aqui: porque tirou da terra os sodomitas,
e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Veja o que os seus pais fizeram. O pai e a mãe dele fizeram, o rei e a rainha. Versículo 13. E até a Maaca era a mãe dele, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. O cabo era macho. O pai morreu, ele virou rei. A mãe está viva, a mãe era rainha, tinha influência. Ele falou: tu não vai ser rainha mais não, você não merece ser rainha, você é um mau exemplo, você ergue ídolos, você promove idolatria. Sabe uma coisa? Você não vai ser mais rainha. Só falar isso para sua mãe? Pois é. Ele não mediu esforço. Seria muito mais fácil ele: vamos deixar isso quieto, afinal de contas ela é minha mãe, ela é rainha. Não, ele não foi pelo caminho mais fácil, ele não pegou o que foi mais conveniente, ele não pegou um atalho, ele encarou, ele pegou o touro pelo chifre, ele encarou a situação e fez o que tinha que ser feito, doa quem doer. Muito mais fácil fazer vista grossa, fingir que não é com ele, deixa para depois, vamos esperar um pouquinho mais. Entenda, existem ocasiões que é bom, né? Você vê uma coisa e vai logo pulando em cima, só que aqui a coisa já estava avançada. Ele, quando assumiu o reino estava numa situação triste. Então existem momentos que você deve se segurar, que você deve talvez esperar, existem esses momentos, tá? Não era esse momento aqui, e ele agiu, ele não se escondeu, não se esquivou, mas até a sua mãe era culpada, e ela removeu ela, de ser rainha, destruiu o seu ídolo, e não fugiu de fazer aquilo que precisava ser feito, não tomou atalhos. Muitos seriam tentados a conciliar as coisas, tentar levar a coisa na conversa, caminho mais fácil, mais conveniente. Mas note que o que nós lemos aqui, não só ele tirou, quebrou e cortou os ídolos, ele também no versículo 4 fez o que nós lemos aqui? Mandou a Judá que buscasse ao Senhor e que observasse a lei e o mandamento. Então ele tirou o que era de errado e ele introduziu o que era certo, que era o quê? Buscar a Deus e a sua palavra. Buscar a Deus e obedecer à palavra de Deus. O rei fez isso. Ele mandou. Ele falou: todo mundo agora vai estudar a Bíblia, vão obedecer a Bíblia e vão buscar Deus. Isso é uma ordem. Pois é. Lembrando que tem muita gente ali que era recém-saído de falsas religiões, haviam os altos, os falsos deuses, muita gente não gostou. Muita gente não gostou dessa história. Mas ele fez, ele não estava buscando popularidade ou facilidade. Então, não há atalhos com Deus. O segredo de Asa estava no fato que ele fez o que era certo, estava no fato que ele não tomou atalho nenhum, não buscou atalho, e como resultado, ele colheu a bênção. Olhe comigo em 2 Crônicas 14, e olhe comigo no versículo 5, não sei se você percebeu, estamos no capítulo 14, lendo a sequência. Lemos o versículo 1, 2, 3, 4, agora vamos ler o 5 em diante. Mas ele colheu a bênção. Por quê? Porque ele não tomou o atalho. Ele fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor, ele não buscou o caminho mais fácil. E no versículo 5 fala assim: também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens. Isso é continuando o que ele fez. Aí começa. E sob ele quem? O rei Asa, devido ao reinado dele, devido às atitudes dele, devido às decisões dele, e sob ele o reino esteve em paz. Olha que maravilha. Tudo isso ligado diretamente às ações que ele acabou de fazer, que foi o quê? Tirou o que era errado e introduziu o que era certo. A primeira coisa que houve foi paz, mas não para aí. Versículo 6. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-nas de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados.
Edificaram, pois, e prosperaram. Olha que maravilha. Quando o rei falou, meu pai criou uma bagunça no país, trouxe deuses estranhos, ergueu altares pagãos, minha mãe fez um ídolo horrível, eu vou tirar tudo isso, eu vou tirar ela de ser rei, todo mundo agora vai aprender a Bíblia, todo mundo vai seguir a lei, todo mundo vai obedecer a Deus, ele tirou o errado, trouxe o que é certo, houve paz, houve prosperidade, edificou cidades, eles plantaram, edificaram, cresceram, teve paz, não houve guerra. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que é certo. Eles tornaram a Deus, buscaram a Deus. E quando nós buscamos Deus de todo o coração, nós vamos ser achados por Ele e Ele por nós. E quando Deus está com você, você tem paz, e você edifica, e você prospera. O inverso é verdade. Quando você negligencia Deus, não quer saber de Deus, ignora Deus, despreza Deus, você não tem paz, você tem perturbação e angústia, como nós vimos, e você tem inimigos, tem guerra o tempo todo, você não constrói, não edifica, não promove, não cresce. A equação não é muito difícil não, gente. Não é muito difícil, não tem que ser muito esperto para perceber o que tem que fazer aqui e as consequências. Agora, compare aqui o que o profeta Azarias, lá no versículo 6 de 2 Crônicas 15, o que ele disse, relembrando os dias de Abia, o pai de Asa. Ele falou assim, porque naqueles dias Deus os perturbava. Lá em 2 Crônicas 15, 6, no final do versículo 6 fala, porque Deus os perturbava. Por quê? Porque não tinham lei, não tinha quem ensinasse, não tinha um Deus verdadeiro, indicando que tinha um Deus falso. O que acontecia? Deus os perturbava. Agora, olha aqui, em 2 Crônicas 14, versículo 6, o que fala? Porquanto o Senhor lhes dera repouso. Um, Deus perturbava. No outro, Deus dava repouso. Deixa eu perguntar para você uma coisa. O que você quer de Deus? Repouso ou perturbação? Uma pergunta mesmo, não tem que pensar muito. Qual a diferença da época quando Deus dava perturbação e quando Deus dava repouso? Na época que Deus perturbava, não tinha a lei, não tinha quem ensinasse e não tinha um Deus verdadeiro. Aí o Deus verdadeiro falava, tome perturbação, tome angústia, tome guerra, tome pobreza, tome dificuldade. Quando seu filho Asa assumiu o trono, desfez os erros do pai e da mãe, colocou o país na direção correta, Deus lhe dera o que agora? Sossego, paz. E eles edificaram, e cresceram e prosperavam. Não tinha guerra. Mais uma vez, você tem que ser muito esperto para saber qual lado você quer ficar dessa equação. Os resultados foram porque estavam sobre o reino de Asa. Mas isso tudo não vem de Asa, vem do Deus de Asa. O Deus de Asa que o rei honrou. Quem não toma atalhos de atraso, sempre recebe bênção. E ao mesmo tempo, quem toma atalhos do atraso, sempre quebra a cara. Você pode dar uns 2, 3 passos agora, mas semana que vem você vai dar 15 passos para trás. Você pode ter um certo alívio agora, mas você vai ter uma angústia muito maior. Como eu sempre digo, o pecado vai lhe custar mais caro do que você queria pagar, vai te levar mais longe do que você queria ir, e vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. E qualquer ganho que eu e você tivermos através do pecado, através de atalhos do atraso, serão totalmente desfeitos e anulados, e nós vamos arrepender do dia que nós entramos por aqueles caminhos. E se não se arrepender, é porque ainda estamos naqueles caminhos, com teimosia, sem querer consertar o caminho, sem querer admitir, sem querer voltar atrás. É você endurecer a cerviz. A Bíblia fala, nós vimos domingo isso. Aquele que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será destruído de repente e sem que haja remédio. Isso se aplica aqui também. Então, Asa seguiu os passos corretos, não tomou atalho de atraso.